Olá, muito bom ter você aqui. No Ponto a Ponto de hoje, vamos conversar sobre a fiscalização realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais no Mercado Central de Belo Horizonte, para checar as condições em que são mantidos animais expostos e comercializados no local. Eu recebo aqui no estúdio a promotora de justiça, Luciana Imaculada de Paula, à frente da Coordenadoria Estadual da Defesa dos Animais do NPMG, SEDA, a médica veterinária Janaína Colina, gestora ambiental da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, e também o delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, Pedro Ribeiro de Oliveira Souza. Agradeço muito a presença de vocês aqui no estúdio, é um prazer recebê-los na TVMP. Doutora Luciana, foi então uma operação muito grande, né, que envolveu muitos agentes e parceiros. Ela foi realizada a partir de denúncias de maus tratos aos animais. Queria então que a senhora contasse para a gente como foi essa ação e sobre as irregularidades encontradas. Então, nós recebemos representações de cidadãos, de ativistas da causa animal que relatam uma sensação de que os animais estão em maus tratos ou em sofrimento no mercado central. Com base nessas representações, a Promotoria de Meio Ambiente de Belo Horizonte instaurou um procedimento investigatório criminal no âmbito do qual foi definida pela realização da fiscalização técnica em conjunto com os parceiros, a SEMAD, a Polícia Civil, o IEF e o próprio Corpo Técnico do Ministério Público de Minas Gerais. Na ocasião, de fato, foram constatados animais em situação de maus tratos, diversos animais e por diversas razões. Além disso, foram realizadas medições de ruídos para verificar os níveis de pressão sonora e, eventualmente, correlacionar qual que é o incômodo disso para os animais. E também foram recolhidos e apreendidos centenas de animais. Doutor Pedro, a Polícia Civil executou a prisão em flagrante de um lojista, né, que mantinha cães e gatos em situação de maus tratos. Quais foram as irregularidades desse lojista? Exatamente. A Polícia Civil teve um foco em cães e gatos por conta da importância, né, do tema e também da lei. E verificamos naquela ocasião que um dos lojistas, que está lá há mais de 20 anos, estava com um cão e um gato em situações péssimas, tanto é que o cão veio a óbito, inclusive, na noite da operação, e outros animais, possivelmente com rabos cortados, sem os cartões de vacina. Então, além de infrações administrativas, esses animais em condições de maus tratos. Então, foi verificado e a gente fez a prisão em flagrante do indivíduo. Doutora Luciana, e qual foi a decisão da Justiça tomada em relação ao lojista? Então, foi fixada a fiança e também definidas medidas diversas da prisão, entre elas a proibição do autuado em manter animais sob a sua guarda e continuar a comercialização de animais naquele local. Doutora Janaína, animais confinados sofrem distúrbios comportamentais? Sim, dependendo do ambiente em que esses animais são confinados, eles podem vir a desenvolver distúrbios comportamentais. Na tentativa de reduzir, de minimizar esses impactos, o ideal é que esses animais eles sejam confinados em ambientes limpos, protegidos contra intempéries, como frio, chuva, calor, né, tem um controle de temperatura. O ideal é que esses animais eles tenham espaço para eles se movimentarem, para eles tenham acesso ao banho de sol. Outro ponto importante que está relacionado ao confinamento é a questão do tratador. O ideal é que a pessoa que vai cuidar desses animais seja uma pessoa que goste, que respeite, que entenda as necessidades desses animais. Todos esses pontos eles são importantes, por quê? Porque assim a gente vai minimizar os impactos do confinamento, evitando que esses animais eles venham a desenvolver sentimentos negativos, como medo, ansiedade, o estresse, e a desenvolver esses distúrbios de comportamentos, como automutilação, comportamentos repetitivos, estereotipados, e essas foram algumas situações que a gente pôde visualizar lá durante a fiscalização. Doutora Janaína, essas infrações que caracterizam maus tratos, né, aos animais domésticos e também aos animais silvestres, eles são comuns no nosso estado, em Minas Gerais? Infelizmente, sim.
De janeiro de 2022 até o final de novembro do presente ano, com base no levantamento que a gente fez nos sistemas de fiscalização, a gente verificou que ocorreram 543 infrações que configuraram maus tratos, sendo que 188 ocorreram no ano passado, de 2022, e 343 até o presente momento. E quais são os maus tratos mais comuns? É muito comum a gente se deparar com maus tratos por omissão de cuidados, porque os animais eles necessitam de cuidados básicos, eles têm que ter uma nutrição adequada, eles têm que ter acesso a cuidados de saúde, atendimento médico veterinário, um ambiente confortável. Então, assim, a gente se depara muito com situações em que esses animais às vezes não têm nem água. Água potável, né? Já aconteceu em ação de fiscalização, a gente chegar num local e a água que aqueles animais tinham acesso está repleta de lodo, de larvas. A gente também, de acordo com a legislação, a gente pode observar que aqui no estado também é considerado maus tratos o abandono de animais, o ato de se submeter esses animais a um esforço excessivo, né, como no caso dos cavalos, os cavalos de charreteiros, e também o ato de se lesar, de se agredir um animal também pode ser considerado maus tratos. Doutora Luciana, o que estabelece a lei contra maus tratos aos animais? Então, são repercussões de 3 esferas, a civil, a criminal e a administrativa. No âmbito criminal, né, que seria a punição mais gravosa, há uma diferenciação. Se o animal é cão ou gato, a pena é de detenção de 2 a 5 anos e multa. Se são outras espécies animais, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Além disso, a lei de crimes ambientais, ela prevê o perdimento dos animais, então os animais são recolhidos, eles são destinados, né, recuperados e destinados conforme ali o seu hábitat. E, além disso, o infrator ele pode ser condenado a uma reparação cível pelo dano animal, a reparação dos danos cíveis também que decorrem dos cuidados desse animal, né, os gastos com veterinário, né, que foram necessários para a restauração da saúde física e mental do animal, e ele pode sofrer também uma punição administrativa que ocorre, né, pelos órgãos de fiscalização estadual ou municipal, ou federal, inclusive. Doutor Pedro, o senhor acha então que essas leis ajudam a coibir os maus tratos aos animais? Bom, a lei, obviamente, ela é esse primeiro motor, mas o que a gente precisa é ter efetividade dessa legislação. Então, uma ação como essa demonstra que a lei está sendo cumprida, tanto é que a gente teve um indivíduo aí recolhido ao cárcere por conta, né, dessas condutas. Então, acredito sim que a lei é importante, mas especialmente a atuação dos órgãos em fazer essa lei ser cumprida. Houve um avanço na lei? Houve um avanço, né, a partir da chamada Lei Sanção, que ganhou força, o projeto de lei, a partir de um caso ocorrido aqui em Minas Gerais. No entanto, esse aumento de pena, ele beneficia apenas espécies canina e felina, né, que são as espécies que as pessoas têm mais em seu contato. Ficaram de fora, né, desse amparo legal as demais espécies animais. Mas nem por isso deixa de ser crime maltratar um animal que não seja cão ou gato. A gente faz o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta, que tem como tema a fiscalização no Mercado Central de Belo Horizonte para verificar as condições de bem-estar dos animais comercializados no local. Doutor Pedro, quais são as condutas que configuram crime de maus tratos aos animais e quais são as sanções? Perfeito. O artigo 32, parágrafo 1º-A da Lei 9.605 dos crimes ambientais, ela traz uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e perda da guarda. Então, prisão, multa e perda da guarda daquele animal. E as condutas, em regra, são dolosas, ou seja, precisa de intenção
né, de praticar aquele fato ali, aquele evento, ou por uma ação ou por uma omissão, que é o que eu vou explicar agora. A gente tem a possibilidade de abusar do animal, maltratar, ferir ou mutilar. Então, abusar pode ser excesso de carga, pode ser abuso sexual. No caso dos maus tratos, a gente tem uma gama muito grande, como deixar a alimentação a desejar, falta de água, espaço confinado, ausência de sol, enfim, e o próprio abandono. E no caso de ferir, né, causar machucados, e mutilar, inclusive a mutilação para fins estéticos. Então, corte de orelha, corte de rabo e algumas outras coisas que são muito comuns. Então, estando dentro de algumas dessas condutas, é possível verificar o que a gente chama de crime de maus tratos. E as sanções? As sanções, como eu disse, então, de prisão, reclusão de 2 a 5 anos, multa, essa multa penal e também a perda da guarda daquele animal. Doutora Luciana, já existe um levantamento sobre o número de animais que foram recolhidos nesta operação? Então, os órgãos ambientais ainda estão fechando esses números, mas podemos dizer que são centenas de animais, talvez superior a 500 animais até agora que foram recolhidos. E qual que é o destino deles? Então, o artigo 25 da Lei de Crimes Ambientais, ele prevê o pertimento, né, dos animais que forem constatados em situação irregular ou em situação de maus tratos. Então, esses animais, eles foram destinados para universidades, para que possam ser tratados, e assim que eles estiverem aptos, eles serão doados, né, conforme permite a Lei de Crimes Ambientais. Doutora Janaína, qual a importância da ressocialização do animal? Esse ponto é muito importante. Um animal, quando ele sofre maus tratos, ele pode vir a desenvolver problemas físicos, né, problemas de saúde e psicológicos, né, como já foi levantado aqui. A gente tem que partir de 2 pontos. Primeiramente, a gente tem que restabelecer as condições físicas de saúde desse animal. De acordo com o que ele apresentar, ele vai ser submetido a um tratamento, né, médico veterinário, e depois a gente vai partir para a questão de cuidar, de tratar o psicológico desse animal. A gente vai fazer com que ele reaprenda ou até mesmo aprenda a desenvolver o comportamento natural daquela espécie. O que seria isso? Por exemplo, no caso de um animal silvestre, de uma ave, vão ser feitos treinamentos, ela vai ser ensinada a voar, a aprender a se alimentar na natureza. No caso de um cão, por exemplo, que sofreu maus tratos, vai ser feito um trabalho para que ele possa aprender a se socializar com outros animais, até mesmo a interagir com o ser humano. Depois da gente conseguir superar esses desafios, aí que a gente vai pensar no caso, por exemplo, se for de um animal silvestre, de ver se esse animal está apto para que ele possa ser solto na natureza. No caso de um animal doméstico, de um cão ou gato, ver se ele pode ser disponibilizado para adoção. Esses são os principais fatores que a gente tem que levar em conta para que a gente possa fazer essa ressocialização dos animais. E os resultados são positivos? Sim, sim. É feito um trabalho árduo, mas a gente tem tido resultados positivos. Doutor Pedro, infelizmente não é, né, a primeira vez que o mercado central é alvo de denúncia de maus tratos contra animais e de protestos também contra esse comércio. O que disse o mercado sobre essa fiscalização? Pois é, em conversa informal no dia da operação, conversei com o gestor do mercado e ele informou que eles administram a logística do mercado e que cada lojista é responsável pelas atividades que estão sendo empreendidas lá. Ou seja, o mercado, a gestão do mercado, ela se isenta de responsabilidade nesse aspecto, dizendo que cada um tem as suas atribuições e assim eles se colocaram. Mas formalmente eles ainda serão ouvidos no procedimento. Doutora Luciana, e em relação ao comércio de animais dentro do mercado, como que o Ministério Público vê e apura essa questão? Então, existe uma lei municipal que proíbe a venda de animais vivos em locais onde se vendem alimentos para seres humanos. Então, na opinião dos promotores de justiça que atuam na defesa da saúde, do meio ambiente e do consumidor, não deveria existir o comércio de animais dentro do mercado central.
E no intuito, né, de buscar o cumprimento dessa norma, foi proposta uma ação civil pública no ano de 2016, mas, no entanto, essa ação ainda não foi julgada e está em fase de instrução. Foi iniciada a instrução do processo, né? Então, mas não é permitido, né, em nenhum local que os animais sejam maltratados. Então, essa fiscalização, ela ocorre no âmbito de um procedimento investigatório criminal, né, pois aguardamos ainda o resultado da ação civil pública. O que a Polícia Civil acha sobre isso, doutor Pedro? Pois é, na verdade, os órgãos de fiscalização e as decisões que envolvem a justiça acabam saindo um pouco, né, do âmbito aí, da atuação da Polícia Civil. Então, a gente faz a parte, vamos dizer, repressiva. Então, a gente constata as situações e, eventualmente, realiza as prisões ou outros procedimentos criminais cabíveis, mas também foi interessante que, nesse aspecto, nessa prisão específica, eu fiz a representação para a suspensão das atividades desse lojista. Então, a gente começa a encampar novas teses para possibilitar que esse comércio, que pessoalmente e institucionalmente a gente discorda, que ele possa continuar ali naquelas condições. Doutora Luciana, há uma pressão da sociedade, né, para que esse comércio seja extinto no mercado central? Sem dúvida, né? As manifestações que nós recebemos na coordenadoria, de um modo geral dos cidadãos, é de um sentimento de revolta, né, com a manutenção de animais em situação de sofrimento. E lembrando, né, que existe uma teoria chamada teoria do link, que associa os maus tratos aos animais aos grupos vulneráveis, de seres humanos vulneráveis, como mulheres, como idosos, crianças. Então, a nossa insensibilidade com relação ao destino dos animais está muito próxima àquilo que pode acontecer com outros seres humanos. Na minha opinião, é um avanço civilizatório que nós precisamos constatar, a paralisação desse comércio de vidas dentro do mercado central. E por que há essa morosidade dessa ação? Então, foram manejados muitos recursos, né, e o número de réus era um número elevado, vários estabelecimentos fizeram um acordo no decorrer da ação civil pública para encerrar suas atividades. Então, essas questões, elas são questões que vão atrasando o andamento processual, né, e que são questões também que refogem, né, ao controle do Ministério Público. Aquilo que nos cabia no âmbito processual foi feito, né, a tempo e modo. No entanto, a nossa atribuição, ela vai além da atribuição cível, né, e por isso, né, a partir dessas representações que nós estamos adotando aí, em conjunto com os outros órgãos de fiscalização, essas ações que visam a potencialmente implementação de responsabilização criminal e administrativa. A gente faz o nosso último intervalo, voltamos já. Eu espero por você. No Ponta a Ponta de hoje, o assunto é a fiscalização realizada no Mercado Central de Belo Horizonte para verificar a situação dos animais expostos e comercializados no local. Doutora Luciana, qual a importância de se discutir políticas públicas para os animais? Então, Cris, eu acho que eu vou dar um passo atrás e refletir sobre a questão das políticas públicas não considerarem os animais. É como se os animais ou seres humanos estivessem apartados do meio ambiente e, né, de toda essa biodiversidade, né, que ele compõe. Hoje existe um conceito já referendado pelos organismos internacionais, como o OMS, que é o de saúde única, né, a conexão entre a saúde animal, ambiental e humana. Então, quando nós fazemos uma política pública e não consideramos os interesses dos animais, o bem-estar animal, nós também estamos prejudicando os seres humanos. E essa discussão ela é muito necessária, principalmente nesse caso, né, que envolve o mercado central.
Nós acabamos de passar por uma pandemia mundial, estamos numa situação de emergência sanitária, né, pelo vírus influenza, e essas situações elas decorrem da maior proximidade dos seres humanos com os animais. Então, como nós podemos desconsiderar os animais, né? As políticas públicas precisam de pensar isso. Quando nós pensamos num local que vende alimentos para os seres humanos, que valoriza a culinária, a cultura mineira, e colocamos animais vivos, nós estamos colocando em risco tanto os animais quanto os animais não humanos, os animais humanos e não humanos, né, que estão nesse mesmo ambiente, que partilham esse ambiente. Porque nós não segmentamos os patógenos, né, aqueles estabelecimentos onde são vendidos os animais. Nós não temos como impedir que esses patógenos sejam compartilhados com os estabelecimentos que vendem os animais. E para além disso, né, nós temos que pensar que essa exposição da violência, da força, né, sobre animais não humanos indefesos é também uma forma de treinar a insensibilidade das pessoas. Né? Quantos pais levam os filhos para ver os animais que estão nas gaiolas no Mercado Central como se fosse um passeio? Né? E nós estamos banalizando o sofrimento daqueles animais. A ciência hoje, né, através da Declaração de Cambridge, ela reconhece a ciência, que é a capacidade dos animais de ter sentimentos e de sofrer. Eles são como nós nesse aspecto, né? Eles têm os mesmos, essas mesmas reações que nós temos, a dor, a alegria. E quando nós banalizamos isso, nós estamos ensinando para as nossas crianças, para a nossa sociedade, que quando nós temos mais força, nós podemos subjugar o outro ser. Então, é necessário esse avanço civilizatório, é necessário pensar em políticas públicas que considerem as pessoas, o meio ambiente e os animais. Doutora Janaína, a senhora é especializada justamente nesse cuidado dos animais, da natureza e do ser humano. Isso, nessa interface entre a saúde humana, animal e o meio ambiente. Como a doutora Luciana colocou, está tudo correlacionado. Não vai existir ser humano no futuro se a gente não pensar em preservar o meio ambiente, sem preservar a biodiversidade, sem cuidar dos animais. Isso é um ponto assim, que a sociedade, às vezes, eu acho que ela ainda não acordou para isso. Doutora Luciana, quais são os maiores desafios do Ministério Público para garantir os direitos dos animais? Então, no último dia 10 de dezembro, nós comemoramos o Dia Internacional dos Direitos dos Animais. Eu acho que nós temos desafios de diversas ordens. O primeiro é o desafio da conscientização a respeito desses direitos. A defesa dos animais, ela é banalizada, ela é até ridicularizada, porque nós temos uma tendência a fragmentar e compartimentar as espécies, né? Colocando o ser humano acima, né, das outras espécies, acima do planeta. Nós sabemos que nós estamos numa teia. Então, esse é o primeiro desafio, que é o da conscientização a respeito da existência desses direitos. A segunda é de implementação desses direitos em nível normativo. Nosso Código Civil, ele prevê que os animais são coisas, né? São seres, são bens dotados de movimento próprio, né? Bens semoventes. Nós sabemos que um cão, ele não é como um drone, né? Eles têm reações, sensações muito diferentes. Então, nós precisamos, né, apesar de que existe um movimento nos tribunais, principalmente o STJ, que tem mitigado esse conceito, principalmente para os animais de estimação, os pets. Mas existe uma necessidade de uma melhoria da legislação para reconhecer os interesses básicos dos animais, né, que é de viver livre de fome e sede, livre de sofrimento, com liberdade, com possibilidade de desenvolver os seus comportamentos naturais, de ter uma vida que vale a pena ser vivida. E temos também desafios na implementação desses direitos. Quando nós temos avanço na conscientização, na normatização, como na proteção de cães e gatos, que nós já mencionamos aqui, que houve um aumento na pena, que as pessoas, né, valorizam, tem mais cachorro e gato nas casas dos cidadãos que crianças. Então, nós compreendemos, nós temos um desafio gigante na implementação dessa regra, porque nós, como órgãos públicos, nós não estamos preparados para atender uma ocorrência de maus tratos aos cachorros. O que mais recebemos na coordenadoria são reclamações de fiz uma denúncia e não fui atendida, porque os órgãos ainda precisam se preparar para atender, para entender o que são maus tratos e para dar a resposta que a legislação prevê. Se eu tenho que arrecadar esse animal, aprender e levar, para onde que eu vou levar?
né? Hoje nós carecemos de estruturas adequadas para as diversas espécies animais. A complexidade de uma operação dessa, como ocorreu no Mercado Central, ela vai por aí, porque nós temos que entender qual que é o bem-estar de cada espécie, a apreensão tem que considerar isso, o transporte, o cuidado, né? Então, enfim, né, precisamos, né, de continuar falando da importância, né, de espaços como esse, para que a sociedade melhore a sua conscientização, nós tenhamos aí melhorias na legislação e que nós, como órgãos públicos, possamos avançar na implementação desses direitos dos animais. Doutor Pedro, quais são os desafios da Polícia Civil? Bom, os desafios são, primeiro, formar a consciência ambiental e educação. Esse é o primeiro ponto, porque, como a doutora disse, há uma certa insensibilidade. Quando foge, especialmente de cão e gato, não existe aquele esforço tão aprofundado. Fora os desafios tradicionais que a gente já enfrenta, de pessoal e coisas nesse sentido, acho que é muito por aí. E a partir do momento que a gente desenvolve consciência ecológica, a preservação ela vem de forma natural. Então, a Polícia Civil está aqui para fazer a parte da repressão, mas de acordo com a Constituição, um dos pilares mais importantes é da educação ambiental, que é o que a gente também tem tentado fazer com cursos, com essas ações, para diminuir especialmente essa insensibilidade do ser humano e do servidor também a esse tema. Doutora Janaína, como tem sido o trabalho da SEMAD no combate aos maus-tratos? A SEMAD vem desenvolvendo ações de fiscalização preventiva, né? Ações de educação ambiental com foco na guarda responsável, na conscientização, na educação da sociedade, né? Para que eles possam saber o que é o maus-tratos, como, onde, quando denunciar. Além disso, também a gente desenvolve, né, com o apoio da Polícia Militar de Meio Ambiente, ações de fiscalização repressiva, né, como foi essa do Mercado Central, no qual os agentes de fiscalização eles vão em loco e averiguam denúncias e verificam o grau de bem-estar que aqueles animais são mantidos e veem se aquelas condições configuram ou não os maus-tratos. A SEMAD, a Secretaria também, vem desenvolvendo projetos e parcerias com entidades de proteção animal, com municípios que têm como objeto o manejo ético populacional dos animais, a promoção da saúde e do bem-estar desses animais. E isso, diretamente e indiretamente, contribui para a prevenção e para o combate aos maus-tratos. Doutor Pedro, como e onde denunciar os maus-tratos? Bom, a gente tem diversas formas. A gente pode se dirigir a uma companhia da Polícia Militar, a gente pode se dirigir ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente, que é onde eu trabalho, fazer o registro do REDS. É possível fazer também via 181, se aquele indivíduo não quiser se identificar, embora a gente sempre considere importante essa identificação como testemunha para fornecimento de vídeos e imagens, mas se o indivíduo não quiser, ele pode fazer de qualquer forma. E também tem outras formas, como acionando o Ministério Público, que ao fim e ao cabo vai acionar também a Polícia Civil para fazer esse tipo de investigação. E uma coisa que eu gostaria de reforçar, que a morte desses animais também causa uma repercussão penal. Então o parágrafo 2º traz a possibilidade de aumento de pena em relação a esses animais que vêm a óbito também. Então é importante dizer sobre isso. Doutor Luciano, uma palavra final para os nossos telespectadores? Então, eu gostaria de trazer a reflexão, essa nossa posição como cidadãos, como servidores públicos, né, no olhar para o outro. Muitas vezes nós pensamos que o outro é só um ser humano, né, mas também o outro pode ser um animal não humano, que, embora sinta como nós, ele pode ter algumas diferenças na pele, ter mais membros, né, mas que ele partilha conosco esse ambiente e que nós precisamos pensar sempre no bem-estar único. Né? Quando nós estamos em paz com o ambiente, com os outros seres, né, tudo flui melhor. Então, as nossas ações, elas contam. É isso que eu gostaria de colocar. Agradeço muito a presença de vocês, foi um prazer. E agradeço também, claro, a sua companhia. A gente se vê em breve.